Quanto às doenças focais, nós vamos encontrar os cistos, veja, aquela clássica imagem anecoica homogênea com reforço. Observe que parte essa cauda, né, que é o reforço acústico da parte anecoica, de paredes finas e regulares. Aí eu só tenho que dizer se é no terço superior, terço médio ou terço inferior e medir. Lembrar que quando esses cistos ficam aí por muito tempo, eles podem calcificar suas paredes, como se fosse uma casca de ovo. Então, aí eu já não vou ter os mesmos princípios físicos de ter aquele reforço garantido para eu ter certeza que é um cisto. Ele fica prejudicado por essa casquinha, essa calcificação periférica anelar, mas não existe diagnóstico diferencial. Você tem que lembrar que pode ser pequeno, pode ser maiorzinho, mas é o quê? Cisto esplênico de paredes calcificadas. Essa é a conclusão do seu laudo, bom? Às vezes, nós vamos encontrar cistos muito grandes, eles têm mais chance de ser congênitos. Os cistos anteriores têm mais chance de ser adquiridos. Os congênitos são bem grandes e, geralmente, o paciente chega com trauma ocupado. E veja a casquinha de baço, e vocês vão encontrar parênquima irregular, como se fosse mordido. Então, essa é a certeza de que essa coleção de conteúdo razoavelmente denso sai do baço. É realmente esplênica, e ele vem para a linha média para ocupar o espaço de Traube. Já esse outro caso, é um senhor aqui de 63 anos, em que a gente via o baço e olhava essa coleção se projetando aí no hilo esplênico. Gente, nesse caso, não é um cisto esplênico, ele é um cisto de mesentério e não costuma ter diagnóstico diferencial. Então, como é que eu vou saber quem é quem, já que são duas coleções que se projetam ali no hilo? Se for esplênico, vocês vão olhar o bacinho mordido. Vem o parênquima irregular, que saiu do baço, é do baço. Já nesse caso, a sensação que a gente tem é que o baço está comprimido, empurrado. Então, é justamente ali, naquela topografia, se a gente for olhar na anatomia, é a raiz do mesentério. O mesentério está todo inserido ali, indo até a fossa ilíaca direita, né? Passando transversalmente ali na cavidade abdominal para dar sustentação às alças do intestino delgado, né? As alças do jejum no hígado. Por isso é que pode ser um cisto do mesentério, tá? Bom, a outra patologia focal é o abscesso esplênico. A gente pode ter um abscesso único, como nesse caso, aqui num plano, tentando se fazer um longitudinal e um transverso, mas é o mesmo abscesso, com conteúdo muito denso, né? Veja que vai destruindo o parênquima de forma irregular, é assim que você tem que relatar. Existe uma área de baixa cogenicidade, contornos irregulares, de conteúdo denso, tentar medir essa área e que é aspecto ultrassonográfico compatível com abscesso esplênico. Existem pacientes que vão chegar com inúmeros abscessos, vejo 1, 2, 3, eles até se coalescem. Então, se a gente... E aqui está o restante do baço, ó. Então, é um baço saudável, que está dando reforço, os abscessos estão dando reforço para o baço saudável. Veja, aqui tem baço saudável, essa região toda, e aqui tem múltiplos abscessos, com essa impressão de que eles estão se coalescendo. Então, quando vocês encontrarem uma imagem assim, lembrar de entender que são abscessos esplênicos múltiplos. Então, posso ter únicos e múltiplos, tá? Existem também os chamados microabscessos esplênicos em pacientes que têm algum grau de imunodepressão por alguma natureza. Esse tipo de abscesso ele foi muito visto na época dos pacientes com SIDA, né? Hoje, eles fazem o tratamento, então dificilmente a gente vai encontrar esses abscessos fúngicos nesses pacientes adultos. Outra patologia que pode acontecer no baço é o infarto, porque a gente sabe que o baço é muito vascularizado, ele é o cemitério das hemácias, então eu posso ter uma área focal de infarto e ela se apresenta, logo que ela ocorre, como essa imagem cuneiforme hipoecóica, parece uma cunha, tá? E quando essa área se resolve, ela deixa
como sequela essas calcificações parenquimatosas esplênicas, veja que tem sombra, então são focos de calcificações parenquimatosa. Então, às vezes, você também pode encontrar um baço pequenininho, que a gente encontra, por exemplo, nos pacientes portadores de anemia falciforme, à medida que a doença evolui, o baço vai ficando cada vez menor, porque ele sofre vários infartos. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter em conta, tá? E, às vezes é muito difícil achar o baço nesses pacientes portadores de anemia falciforme. Em relação aos tumores, os tumores malignos do baço são raríssimos. O que a gente ainda encontra assim no baço, e eu encontrei assim umas 3 vezes na vida, é o hemangioma. O mesmo hemangioma que a gente encontra lá no fígado, com aquela clássica imagem hiperecóica com reforço. Ó, se vocês observarem, ela tem um reforcinho tênue. Obviamente não é um reforço de um cisto, mas como são malformações vasculares, essas interfaces acabam refletindo bem o som e a gente vai ter determinados planos surpreender esse tênue reforço. O que a gente está vendo aí é o acometimento do baço pelo linfoma. Então, o baço, ele, assim como o rim, eles podem sofrer infiltração por linfoma e nós vamos geralmente encontrar como múltiplas imagens sólidas, bem hipoecóicas, como vocês estão vendo aí, várias áreas nodulares hipoecóicas. O baço por si só, ele já é hipoecóico, então a imagem que você vai encontrar é mais hipoecóica ainda. Então, realmente associada ao contexto do paciente. Aí você tem que olhar lá na região periaórtica e pericaval, porque quando nós vamos para essa estação aí, para olhar o baço, a gente já passou pela estação 1 e 2, então a gente já desceu o transdutor ali até o umbigo e já viu que não tem aneurisma, que não tem linfonodomegalias periaórticas e pericavais, e se tiver, quando eu vou fazer a varredura do baço e encontro essa imagem, então uma informação vai casar com a outra, para eu poder inferir que realmente aquilo é linfomatoso.